Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, deixar aberto ali. Eu vou ler esse texto, esta porção do texto sagrado, vou ler outros versos aí, nesta manhã. Mas antes de eu ler o texto e a gente compartilhar sobre aquilo que Deus colocou em meu coração para falar com os irmãos nesta manhã, eu queria começar dizendo que as pessoas em geral, não é? Claro, uns mais, outros menos, e eu quero crer em nome de Jesus que o povo de Deus está firme, está animado, está focado, né? Mas tem muita gente aí preocupado com o ano de 2026, preocupado com as questões que envolvem a economia, taxa de juros está alta, o pessoal preocupado, será que vai baixar mesmo, será que não vai, né? Tem as expectativas, mas aí vem o medo, se de fato acontecer, vai ser só por causa das eleições, e aí o pessoal está preocupado com as eleições também, aí o pessoal está preocupado com algumas catástrofes acontecendo aqui e ali, coisas que nunca tinham acontecido antes, acontecendo perto da gente, né? Pessoas preocupadas com sua questão financeira, sua questão familiar, problemas pessoais, de ordem emocional, né, de ordem espiritual, física, muita gente aí temerosa, mas eu gostaria nesta manhã de compartilhar com você, encorajar você a olhar para o ano de 2026 com a expectativa mais elevada que você pode imaginar, amém? Porque à nossa frente vai o Senhor, e porque o Senhor Deus vai à nossa frente, ainda que de fato existam circunstâncias, situações, problemas dos mais diversos, questões que realmente preocupam do ponto de vista humano, nós não precisamos nos deixar levar por esse sentimento de medo, né, de receio, porque o nosso Deus, Ele está conosco, e quando nós estamos com Ele, também as coisas, elas se ajustam, elas tomam o caminho correto. E é por isso que eu queria partilhar com vocês nesta manhã, sobre o que nós podemos esperar de Deus em 2026. O que eu e você podemos esperar de Deus em 2026. Amém? Então, fica comigo, presta atenção, abra sua Bíblia, abra o seu coração, abra sua mente, e eu quero ler o texto de Lamentações 3, 21 a 26, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar, aleluia, esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande, aleluia, é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Mas ainda quero ler com vocês o Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ainda Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. E ainda, por último, Romanos 8, 28, quando Paulo vai dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, ore comigo, diga assim: Pai, fala comigo através desta palavra. Senhor, edifica a minha alma. Pai, me desperta, me quebranta. Deus, tira-me do lugar de comodismo onde estou, que esta palavra realmente possa promover um grande rebuliço em mim. Paizinho, nós estamos agora diante do Senhor.
para Deus ouvir a tua palavra ministrada. Deus, homem não tem a capacidade, Deus, a competência para traduzir esta palavra para os nossos corações. Só o Senhor pode fazer isso através do teu Santo Espírito. Então a nossa oração agora é que o Senhor, Pai, possa falar-nos a cada um de nós através dessa reflexão. Por isso eu me coloco nas tuas mãos e peço, por misericórdia, o Senhor possa, Deus, através de mim, falar comigo e com meus irmãos, de tal maneira que ao final, cada um de nós saia daqui realmente, Deus, determinado. Senhor Deus, saiamos daqui dispostos e realmente entendendo, Pai, o que a gente precisa fazer nesse ano, para que Deus, esse ano, seja o melhor ano de nossas vidas. Fica comigo, Pai, fica com os meus irmãos e fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Muito bem. Irmãos, eu gostaria de, com esta reflexão, nos levar a perceber, entender e alinhar as nossas expectativas com o caráter de Deus. Aprendendo a esperar com fé, confiança e perseverança em tudo aquilo que a gente for pôr a mão para fazer no ano de 2026, na nossa vida, que a gente realmente possa, confiado no caráter de Deus, caminhar certo de que tudo vai dar certo, tudo ficará bem por causa dele. Então, eu queria mais uma vez lembrar, dizer que nós estamos vivendo em tempos de expectativas frustradas, esta é a verdade. As pessoas estão frustradas em geral, com política, com economia, com pastores, infelizmente, não é? Com igrejas, com família. Pessoas estão decepcionadas e frustradas de todas as formas. As pessoas esperam muito dos governos e os governos não entregam. Esperam muito dos seus líderes em geral, mesmo religiosos, não entregam. Esperam muito de relacionamentos, põe tudo naquele relacionamento. Isso aqui é tudo agora, é a minha vida, e as coisas não saem como elas imaginavam, não é? Se decepcionam. E a vida é assim, a gente vai se decepcionando porque a vida tem as suas limitações, e se a gente olhar para a direção errada, isso poderá ser um grande problema. Mas eu queria dizer que a pergunta não é apenas o que eu espero de Deus, ou o que eu posso esperar de Deus, mas quem é Deus para mim? Essa talvez seja a pergunta mais importante da nossa caminhada. Me ajude lá, por favor. Não foi. Essa então é a pergunta mais importante da para a nossa vida. Quem é Deus para mim? Isso, muito bem. Então, a Bíblia nos ensina que a nossa esperança não está no que Deus faz, mas a nossa esperança está em quem Deus é. Vamos repetir isso? Presta atenção. A Bíblia vai nos ensinar que a nossa esperança não está no que Deus faz, mas a nossa esperança está no que Deus é. E porque Ele é, eu e você podemos confiar nele sem medo de errar. Universitários, um BO deu aqui hoje, hein? Eu que mudei ou você que mudou? Vai ter que ser por aí, é isso? Então, nós vamos trabalhando aqui, muito bem. Você precisa que eu vá dando a dica ou você mesmo vai mudando aí, conforme eu vou falando? Tudo que eu falar vai estar aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Quem está comigo, bate palma uma vez. Muito bem. A Bíblia nos ensina que a nossa esperança não está no que Deus faz, mas no que Deus é. Então, eu queria partilhar com vocês algumas lições importantes sobre esta caminhada com Deus, sobre essa expectativa. E olhando para a pergunta que eu fiz, o que é que você pode esperar de Deus em 2026? Responder a você através dessas afirmações que farei, lições importantes que eu e você precisamos aprender para que 2026 seja o melhor ano de nossas vidas. Amém? Quem quer que 2026 seja o melhor ano de sua vida? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então vamos lá. Olha lá, primeiro, podemos esperar a misericórdia de Deus. Em 2026, eu e você podemos esperar a misericórdia de Deus.
nos versos 22 e 23, Jeremias ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe, irmão, irmã, querido, querida, amado, amada, em 2026 eu e você podemos esperar de Deus a misericórdia dele, e se não for a misericórdia do Senhor, irmãos, nós estamos lascados, estamos fritos. Se não for a misericórdia do Senhor, nós já estamos derrotados. Então, uma coisa que é importante saber: nós podemos contar com as misericórdias do Senhor Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. A gente trata as pessoas de acordo com o que elas fazem para a gente. Se elas nos tratam bem, a gente tende a tratá-las bem. Se elas nos tratam mal, a gente tende a tratá-las mal. Mas Deus não é assim. Então, em 2026, eu e você podemos saber de uma coisa: nós poderemos contar com as misericórdias de Deus. Amém? E que bom que eu e você vamos poder contar com a misericórdia dele. Sabe por quê? Porque nós carecemos das misericórdias do Senhor. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Eu gosto dessa sacada de Jeremias, porque Jeremias está ali escrevendo e ele está olhando para um cenário terrível, sabe, irmão? Vale a pena você ler todo o livro de Lamentações, porque o pano de fundo de Lamentações, e Jeremias é conhecido como o profeta chorão, não é? Todo o pano de fundo do livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, ele está sendo tratado, né? Ele está escrevendo ali a partir da sua experiência de frustração. O povo está sendo levado cativo. Não é? Coisas terríveis estão acontecendo com o seu povo. Ele está vendo a mão de Deus pesar sobre o povo, o juízo de Deus chegando sobre todo o povo, e o povo não se arrepende, o povo não se converte, o povo não muda de direção. Então ele está angustiado, ele está aflito, e ele escreve isso. E ele tem essa sacada, ele fala: olha, a coisa está difícil, a coisa não está fácil, tem, né, muitos gigantes, tem muitas situações complicadas para lidar, mas eu reconheço que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Irmãos, essa é a coisa maravilhosa de a gente andar com Deus. Eu e você podemos saber que por mais difícil que seja o dia de hoje, amanhã o Senhor renovará as misericórdias dele sobre as nossas vidas, e ele vai nos dar uma nova oportunidade, e porque ele está conosco, eu e você podemos ir confiantes para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. É por isso que eu digo que 2026 pode ser o melhor ano das nossas vidas. Nós só precisamos estar com o olhar no lugar certo. E o lugar certo é o Senhor. Como disse, não por causa daquilo que Ele faz, mas por conta de quem Ele é. Ele é o nosso Pai. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele que nos ama. Então, eu e você podemos contar com as misericórdias do Senhor. Mesmo em meio à dor, Deus continua sendo fiel. Como disse, Jeremias está escrevendo em meio à dor. Mas ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, devorados, engolidos. Então, se você está aqui agora, irmão, dá uma beliscadinha em você aí. Você está aqui agora. Opa, estou aqui. É porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nessa manhã. Porque a vida, o pecado, o mal, as trevas, a natureza humana queria te engolir, te devorar. Mas as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Porque Deus, Ele é fiel. O que esperar de Deus? Que Ele não desistirá de nós. Em 2026, você pode esperar isso. Todo mundo pode desistir de você, mas o Eterno não vai desistir de você. E eu não tenho medo de afirmar isso aqui desse púlpito. Está gravado, vai ficar ali registrado. Querido, em 2026 eu posso afirmar sem medo de errar: Deus não vai desistir de você. Que você também não desista de você. Porque Ele, é certeza, não vai desistir de você. Enquanto houver vida, haverá a misericórdia do Senhor. Enquanto estivermos vivos, o Senhor será misericordioso para conosco. Por quê? Porque isso é caráter de Deus. Porque isso é o perfil de Deus. Porque isso é quem Ele é. Nada pode mudar
o que Deus sente por mim e por você, a intenção dele comigo, contigo, o propósito dele para a minha vida e para a sua vida. Alguém já disse, e de forma acertada, que não há nada que eu possa fazer ou você possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por você. E não há nada que eu e você possamos fazer que vai diminuir o amor de Deus por nós. Porque Deus nos ama na quantidade certa e não precisa aumentar e nem diminuir. Enquanto houver vida, haverá misericórdia. Você pode contar com a misericórdia do Senhor para 2026. Amém? Eu poderia parar aqui e já estava bom demais, não é verdade? Olha que notícia maravilhosa, 2026 você pode contar que Deus vai ser misericordioso com você. Ele vai segurar a sua mão. Ele vai renovar as misericórdias todas as manhãs. Mas tem mais coisa boa que eu queria compartilhar com você. Segundo, podemos esperar a fidelidade de Deus. Olha o que Jeremias diz no verso 23. Quero lembrar, Jeremias está assistindo uma catástrofe nacional. Porque às vezes a gente reclama da vida, né? Está difícil a vida aqui no Brasil, está complicado, né? Mas no caso de Jeremias, a nação dele, o povo dele está sendo levado cativo, prisioneiro, para outro povo, para outra terra. Não é? E coisas terríveis estão sendo acontecendo, as cidades estão sendo destruídas, gente está sendo assassinada, está uma carnificina, está uma desgraceira toda. Mas, olha o que ele diz no verso 23, grande é a tua fidelidade. Gente, quando a coisa está feia, você consegue dizer assim, grande é a tua fidelidade, Senhor. É fácil falar quando vai tudo bem, não é verdade? Está tudo dando certo. Ah, Deus é maravilhoso. Mas dizer que Deus, Ele é fiel, quando a coisa não está legal. E Jeremias diz isso. Sabe por quê? Porque Jeremias sabe quem Deus é. Jeremias conhece a Deus, então ele sabe que Deus não muda, ele não pode mudar, a natureza de Deus não vai mudar. Grande é a tua fidelidade, diz Jeremias. Então Deus não vai mudar, irmãos, em 2026, ele vai continuar sendo fiel. Nós podemos esperar isso de Deus. Pastor, mas e se? Não tem se que você coloque na frase, que vai mudar o caráter de Deus. Deus, ele é fiel. Deus não muda conforme as circunstâncias. Ah, se você está lendo a Bíblia todo dia, certinho, bonitinho, Deus vai ser fiel com você. Não, você deixou de ler a Bíblia, Deus não vai ser mais fiel com você. E claro, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou incentivando você a deixar de ler a Bíblia, por favor. O pastor falou que não precisa ler a Bíblia. Não, eu estou dizendo que Deus vai continuar sendo fiel, independente do que eu e você façamos. Ele não muda segundo as circunstâncias. Recentemente a gente ouviu uma notícia bem triste, para mim triste, né? Um dos obreiros mais influentes aí do mundo evangélico, que escreveu tantos e tantos livros, que abençoou tantas e tantas gerações, confessou um adultério de 8 anos. O cara disse, olha, faz 8 anos que eu tinha um adultério, eu estava em adultério. E aí você fica assim, puxa vida, mas se esse cara, não é, com essa sabedoria, com essa graça, ele caiu, misericórdia, que será de mim? Mas independente dele ter caído, uma coisa é certa, a fidelidade de Deus para com ele não vai mudar. Deus vai continuar sendo fiel, porque não tem a ver comigo, contigo, com o que eu mereço ou você merece. Isso que nós precisamos entender, não tem a ver com o que a gente faz. Não, eu estou merecendo, não é? Eu me lembro que quando criança, os nossos pais diziam assim para a gente: se você passar de ano, você vai ganhar um presente. Alguém era assim também? Não, só eu. Tinha que passar de ano. Se não passasse na escola, né, não fosse aprovado, não ganhava presente. Deus, ele não faz essa proposta para a gente. E, claro, não estou recriminando os nossos pais, eles faziam isso na maior das boas intenções, né, para incentivar a gente, ver se a gente passava de ano, né? Então, não estou criticando os nossos pais, não. O que eu estou dizendo para você é que Deus não trabalha assim. Deus não diz assim, se você tirar nota 10, beleza. Se você tirar 6,5, já era. Não, Deus não faz assim. E por quê? Porque Deus, ele é santo, fiel. É característica dele. Faz parte de quem Deus é.
É atributo de Deus a fidelidade. Então Deus, ele não vai mudar com a gente, não é, de acordo com o que a gente fizer. Ele continuará sendo fiel. O que ele promete, ele cumpre. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Deus vai cumprir. O grande problema é que tem muita gente esperando que Deus cumpra alguma coisa que Deus nunca prometeu. Deus não vai fazer só por capricho. Sabe? Quando você quer alguma coisa, daí alguém te contraria, você cruza o braço, fica bicudinho, aí fica triste. Quanto não te dão, você não muda de atitude. Sabe, isso não cola com Deus. Não adianta a gente ficar emburrado, brabo. E eu sei que vocês não fazem essas coisas, mas eu já fiz isso muitas vezes. Por quê? Porque a gente quer manipular Deus, e não tem como, não vai. Mas uma coisa é certa, Deus é fiel. E porque Ele é fiel, o que Ele cumpriu, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então você pode esperar isso de Deus. Mesmo quando nós formos infiéis, Ele vai permanecer fiel. Deus, Ele é fiel, não muda. Então, para 2026, eu e você podemos esperar que Ele cumpra a palavra dEle no tempo certo. Na hora certa, do jeito certo. Ele vai cumprir. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, se Ele não falou, desiste, irmão. Abandona, não adianta, não fica insistindo, não. Não fica teimando, não vai, você vai perder, não tem jeito. Eu sempre digo que a gente não consegue empatar com Deus, vai ganhar de Deus. Então, se não foi Deus que falou, se Deus não entra nessa loucura, não. Fala, Deus, me perdoe, se arrependa, irmão. Se proje diante do Senhor, diga, Deus querido, me ajuda a entender a tua vontade, o que eu devo fazer. Porque, como disse, você pode esperar que Ele cumpra aquilo que Ele disse que vai fazer. Mas, nesse ponto, é necessário que você tenhamos cuidado. Pastor, como assim? Cuidado com o quê? Cuidado com o nosso entendimento. Por quê? Porque Deus, Ele nunca se atrasa. Quem já se atrasou aqui? Deixa eu ver. Quem tem o costume de se atrasar aqui? Deixa eu ver. A gente se atrasa, uns mais que outros, uns corriqueiramente, né? Mas, irmãos, Deus não se atrasa. Você consegue entender isso? Ah, pastor, mas tem um negócio que eu estou esperando faz muito tempo. Eu também tenho uns negócios que eu estou esperando faz muito tempo e não aconteceu. Mas Deus não está atrasado. Sabe por quê, irmãos? Deus trabalha no Kairós, no tempo dele. E a gente fica esperando que Deus trabalhe no nosso relógio, no nosso tempo, no Cronos. Esse é o grande problema. A gente fica esperando que Deus, Ele se manifeste. Me ajuda lá o pessoal aí da transparência, isso não? A gente fica esperando que Deus haja no tempo nosso, no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E Deus, Ele não vai fazer isso. Agora, porque Deus é mau? Não, irmãos, não é porque Deus é mau. É porque tem o tempo certo. E você precisa entender isso e aprender isso. Muito bem. Terceira questão. Podemos esperar a direção de Deus. Olha só, a gente pode esperar em 2026 a misericórdia de Deus, a gente pode esperar a fidelidade de Deus, mas também podemos esperar o quê? Direção. Olha o que disse o texto que eu li com vocês no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho e o mais Ele. Ou seja, Deus, Ele tem a direção para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então eu e você precisamos consultar a Deus cada dia da nossa vida, cada minuto da nossa vida, em cada área da nossa vida, e dizer, Senhor, me ajude a entender o que é que eu devo fazer. Eu gosto dessa história de Martinho Lutero, que conta-se a respeito dele, de que Martinho Lutero ele fazia o seguinte:
dependendo dos compromissos, das decisões, das atividades que ele tinha no dia, era o horário que ele ia levantar naquele dia. E por que ele fazia isso? Porque a primeira coisa que ele fazia no dia era entrar na presença de Deus, conversar com Deus e consagrar todas as decisões daquele dia, tudo que ele ia fazer naquele dia. Então, quanto mais difíceis, quanto mais intensas, quanto mais exigia dele, mais ele fazia. Mais tempo ele gastava na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava buscando a direção de Deus. Então, irmão, em 2026, uma coisa você pode ter certeza: Deus tem direção para a tua vida. Eu esperava dizer assim, amém, aleluia, pastor. Deus tem direção para a tua vida. Sabe, nele está o segredo. E como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Bom, Deus guia aqueles que confiam nele. Se você não confiar em Deus, irmão, não tem como Deus conduzir você. É igual a história daquela mulher, não é, que ouviu uma mensagem naquele texto, dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai orar e vai dizer, esse monte sai daqui, né, e vai para lá, e o monte vai sair daqui e vai para lá. Ela ouviu uma mensagem e tal, aí ela ficou ali tocada, chegou em casa, ela foi lá, olhou para o morro que tinha ali, e tal, mirou no morro, fechou o olho, e falou, em nome de Jesus, sai daqui e vem para cá. E ela abriu o olho, o monte estava onde? No mesmo lugar. Aí ela disse, eu sabia que não ia acontecer. Se você não acredita que Deus pode guiar a tua vida, se você não acredita que Deus tem o melhor para você, se você não acredita que a direção que você precisa vem dele, vai dar errado mesmo. Mas a palavra de Deus está afirmando que Deus tem direção para a nossa vida. Aleluia! Deus tem direção para a minha vida e para a sua vida. Então, em 2026, a gente pode esperar de Deus direção. Esperar em Deus não é passividade, é dependência. Passividade é ficar paradinho e não fazer nada. Não é isso que eu estou falando e não é isso que eu estou sugerindo. O que eu estou dizendo é que você pode esperar a direção de Deus. Então, dependa de Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Lembra que Jesus chegou e falou assim, cadê Lázaro? Aí, está morto. Não, vamos lá, eu quero ver Lázaro. Aí ele falou, não tem jeito. Não, vamos lá, vamos falar com Lázaro. Não, já cheira mal, tem 4 dias que morreu. Não falei para vocês, se crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Não é? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim. Então, aí o pessoal vai, aí Jesus chega lá, e o que Jesus diz para o povo? Tirem a pedra. Bom, se Jesus é capaz de ressuscitar o morto, não podia tirar a pedra só com um? Podia, né? Mas Jesus fez o quê? Ele disse para aquela galera, tirem a, porque tem coisa que sou eu e você que tem que fazer, amém? Então, irmãos, eu não estou sugerindo que a gente vai ficar paradinho dizendo, e aí Deus, quando é que o senhor vai fazer? Não é isso, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que andar na presença de Deus, nós temos que ler a Bíblia, orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, fazer o bem, nós temos que lutar contra a nossa carne, porque a carne é marvada e ela quer vencer de todo jeito, e a gente tem que lutar contra a nossa natureza humana. Enfim, nós precisamos fazer a nossa parte, mas eu e você temos que depender de Deus para tudo que você for fazer, onde for botar sua mão, dependa de Deus, diz, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me dá direção. Senhor, o que eu vou fazer nisso, no casamento, em casa, na criação dos filhos, no seu negócio, nas finanças, no sonho, no projeto, na faculdade, seja o que você for fazer. Fala, Deus, me ajude a entender, Pai, o que o Senhor quer, qual a direção do Senhor, porque a direção de Deus para a minha vida não necessariamente é a mesma direção de Deus para a sua vida. E a gente precisa entender qual é a direção de Deus. Então, esperar em Deus não é passividade, é dependência. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Deus, Deus endireita a jornada, amém? Ele
apruma, ele constrói a estrada. E como a gente ouviu no final do ano passado, o Senhor constrói estrada onde não existe. Ele constrói estrada onde é impossível. Ele abre rios, não é? Ele abre veios onde não existe, onde não tem. No deserto, onde é impossível, Deus faz, porque Deus é Deus. Então eu e você precisamos confiar em Deus. O que esperar de Deus em 2026? Sabedoria para decidir e discernimento para caminhar. Deus quer dar a mim e a você sabedoria, discernimento. E Ele fará isso. Ele vai dispensar isso a nós. Quarto, podemos esperar o agir soberano de Deus. Podemos esperar o agir soberano de Deus. Podemos esperar a misericórdia de Deus. Podemos esperar a fidelidade de Deus. Podemos esperar a direção de Deus. Mas também podemos esperar o quê? O sobrenatural de Deus. Nós podemos esperar o agir soberano dEle. Olha o que diz o verso 20 de Efésios 3. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que quê, irmão? Mais do que o quê? Do que a gente pede, ou até mesmo, imagina, não precisa falar em voz alta, tá? Pensa aí. O que você está pedindo para Deus? Um marido. Ninguém se manifestou, então não tem ninguém pedindo marido? Uma esposa, um emprego novo, casa, um carro, sei lá, uma oportunidade de crescer, de servir melhor. Enfim, o que você está pedindo para Deus? O texto sagrado está dizendo que Deus, o nosso eterno e bom Pai, é poderoso, mas tão poderoso, que Ele pode, só Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pede. E se for infinitamente mais do que a gente pede, já estava bom, né? Pensa, infinitamente mais do que você pede. Isso que você está pedindo já não é legal? Imagine infinitamente mais isso. Me permita uma brincadeira. Você está pedindo aí 10 mil reais. Se imagina infinitamente 10 mil reais, já não é uma coisa boa? Mas o texto sagrado diz o seguinte, que Deus, o eterno, o poderoso, do jeito dele, na hora dele, se ele quiser, e só se ele quiser, ele pode, e se ele quiser fazer, ele fará, infinitamente mais do que a gente pede e até mesmo pensa. Tem coisa que a gente não fala, porque a gente só pensa, fala assim, misericórdia, isso aqui é ousado demais, né? Isso aqui é muito. A gente nem verbaliza. A gente se recrimina no pensamento. Contrato com o Real Madrid. De jeito, mas isso é muito, né? Aí ele pensa assim, não. O texto está dizendo que Deus pode fazer infinitamente o que a gente pede e até o que a gente pensa. Então, irmãos, o que eu e você precisamos entender é o seguinte: nós estamos seguindo, nós estamos andando com um Deus que é todo-poderoso. Agora, é claro, Deus não é gênio da lâmpada. E esse é o grande problema da maioria das pessoas sobre a face da terra. Elas acham que Deus é aquele camarada que você vai lá, vai encontrar ele em algum lugar, não é? Numa lampadinha, você vai esfregar e vai dizer, eu quero $1 bilhão na minha conta. Pum, está lá. Eu quero uma ilha particular de $1 milhão e 800 mil. Pá, e está lá. O pessoal que riu, eu já sei que vocês estão assistindo, hein? Deus não é gênio da lâmpada. Repita isso para você mesmo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que Deus não vai fazer capricho meu e seu, irmão. E talvez esse seja o grande problema. A gente gasta um tempão da nossa vida querendo fazer do nosso jeito. Irmão, pare e pense. O apóstolo Paulo, homem de Deus, está aí um filme recém-lançado, aí, novo, aí, não sei se é um filme ou uma série sobre Paulo, mas bem recente, eu não assisti ainda, mas vale a pena, esse vale a pena. Conta a história de Paulo, da vida de Paulo,
Você vai estudar sobre Paulo, você vai olhar para a vida de Paulo. Paulo gastou, desde que ele se converteu, ele gastou a vida dele para servir o Senhor Jesus. 100%. A vida dele era só para servir a Deus, pregar o evangelho. É isso que ele fez, a vida dele, o resto da vida dele. Foi isso até ser assassinado, até ter a cabeça decepada. E esse camarada que está fazendo a vontade de Deus, ele está pregando o evangelho, ele fala assim, eu quero ir para a Espanha. E aí Deus diz o quê? O que Deus diz? Quem lê a Bíblia aí? Ninguém lembra? Ninguém lembra? Paulo falou, eu quero ir para a Espanha. O que Deus falou? Né, Emerson? Não. Irmãos, ele está pregando o evangelho. Você acha que ele queria ir para a Espanha fazer o quê? E queria ir lá para Barcelona, nas praias de Barcelona? É isso que você acha que ele queria ir lá? Não. Ele queria se divertir. Não, irmão. Você sabe o que ele queria fazer lá na Espanha? Pregar o evangelho. Mas o Espírito de Deus disse. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele é soberano. Ele pode fazer o que quiser fazer. E se ele abrir o mar vermelho, você fala para o mar vermelho abrir, vai abrir. E abre e você passa de pé seco. Mas é se ele quiser. Eu ordeno que o Senhor abra. Pare. Irmão, se você está nesse nível de cristianismo, de espiritualidade, você está muito raso, você está muito menino, menina, muito infantil. Deus é soberano. Então é importante que eu e você entenda isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, fará. De acordo com o que Ele quiser, porque Deus não está limitado pelas nossas expectativas, capacidades, vontades, não. Ele está agindo no mundo. Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu também? Quem lembra? O meu Pai trabalha e eu também trabalho. Deus está trabalhando no mundo, irmãos. Deus não começa a trabalhar se eu e você... hoje, estou precisando muito, eu acordei 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, Senhor Deus, eu estou aqui para falar com o Senhor. Aí Deus, opa, tem alguém ali? Deixa eu lá. Irmão, não. Deus está trabalhando o tempo todo. Deus está agindo ao redor do mundo o tempo todo. Deus está agindo na humanidade, no coração das pessoas, para transformar, para quebrantar. E Deus está agindo no meu coração, no seu coração. Então Deus, ele não está limitado às nossas expectativas. Ele age além do que nós pedimos ou que nós pensamos. Ele está agindo, Ele sabe melhor. E Ele vai usar a minha vida, a sua vida. E nós seremos abençoados. E vai, não é? Vai espirrar em nós, não é? Nós seremos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Porque Deus está agindo e fazendo. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando a gente não sabe por que a coisa está acontecendo do jeito que está acontecendo. Deus está operando. Deus está agindo. Tem coisa, irmão, que a gente fala, Deus, eu não sei. Por que está acontecendo assim? Por que essa situação? Por que está desse jeito? É só você pensar sobre os casos de saúde da sua família. Você pensar sobre as situações que envolvem a sua casa. Né? As catástrofes aí. Coisas que você fala assim, como pode? Tem coisa que está acontecendo ao redor do mundo, situação que a gente não entende. Mas uma coisa é certa, Deus está agindo. Amém? Deus está operando na minha vida, na sua vida. E Deus faz isso porque Deus me ama e Deus te ama. Então, o que esperar de Deus em 2026? Que Ele faça o melhor. Ainda que diferente do que nós imaginamos. Amém? Tão difícil dizer amém nessas horas, né? Vou dizer de novo. O que é que você podemos esperar de Deus em 2026? Que Ele faça o melhor. Mesmo que diferente do que eu e você imaginamos. Porque às vezes eu e você temos uma expectativa. E aí, Deus tem o melhor. E a minha expectativa e a sua expectativa, embora aos nossos olhos possa ser o melhor, a gente entende, a gente acha, a gente imagina que seja o melhor. Deus que sabe todas as coisas, fala, não é o melhor. Eu tenho o melhor para você. Último.
podemos esperar um propósito em todas as coisas. Sabe, irmão, eu e você, a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui a passeio. E talvez esse é o grande problema da maioria das pessoas, dos cristãos, tá? Que quem não está em Cristo, eu nem vou exigir que a pessoa entenda isso. Mas tem muitos dos cristãos que eles não entenderam, eles já estão aqui nesse mundo a passeio. E não, tem um propósito. Eu e você existimos por um propósito. Nós estamos aqui nessa terra por um propósito. E é interessante que Paulo entende tão profundamente isso, que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Como que um acidente pode cooperar para o bem daquele que ama a Deus? Como que uma doença, a morte de alguém que a gente ama, como que uma falência financeira, como que um aquilo outro, como é que, pastor, isso pode cooperar? Eu acredito que coopera para o bem as coisas boas. Não, o Paulo, ele entendeu e ele diz que todas as coisas. Por quê? Porque há propósito na minha vida e na sua vida. Há propósito para a minha vida, há propósito para o meu casamento, há propósito para a nossa família, há propósito para a nossa igreja, há propósito. Nós não estamos nesse mundo aqui por acaso. E como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Nem tudo, irmãos, vem de Deus. Tem coisa que acontece na minha vida e na sua vida que não foi Deus que fez. E não fique botando a responsabilidade de Deus, não. Por exemplo, às vezes a gente faz umas escolhas erradas. É ou não é? Gente mesmo resolveu botar a mão na cumbuca lá e fazer do jeito que a gente queria, e deu ruim. E aí a gente quer botar a culpa em Deus. Não. Nem tudo vem de Deus, mas uma coisa é verdade, Deus usa tudo. Até as coisas difíceis, até os nossos erros, Deus usa. Jonas recebe a orientação de Deus, e ele toma a decisão, eu não vou pregar em Nínive. Aquele povo, ele tomou a nossa nação, os assírios, eles foram cruéis, e eu vou pregar para aquele povo, eu vou lá e eu vou dizer do amor de Deus, e vai que aquele povo miserável se converte, e eu sei que Deus vai perdoar eles, eu não vou pregar lá. Foi isso que Jonas pensou, e ele falou assim, quer saber de uma coisa? Ó, desceu, veio de subir, desceu. Foi para o litoral, fugindo de Deus, vou para mais longe que eu puder de Deus, não quero nem saber. Jonas, não sei se, né, não tinha o mesmo discernimento de Davi. Davi já tinha entendido, Salmo 139, para onde fugirei da tua presença? Tem para onde fugir, né? E o Jonas achou que podia fugir. E foi para o navio, e aí começa aquela tempestade toda, e aquele negócio todo, e agora o que vai acontecer e tal, e jogaram as sortes, caiu sobre Jonas, Jonas é lançado no mar, e agora vem um grande peixe, engole o cara, e o cara fica ali 3 dias, e o texto diz que lá no ventre do peixe ele orou. Aí o peixe foi lá, vomitou ele na praia, ele sai dali. E antes que você fale, é interessante, né? Essas histórias da Bíblia, eu me lembro de um querido pastor Antônio Renato Gusso, né, falando sobre o livro de Jonas. A gente estava estudando sobre o livro de Jonas, e a gente, seminarista, aí entra nessas piras, né? Esse negócio aqui, grande peixe, como é que é isso? E eu me lembro da frase do pastor Renato. O pastor Renato falou assim, gente, se a Bíblia dissesse que um lambari engoliu Jonas, eu acreditaria. Você acreditaria? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E o grande problema dos nossos dias é que as pessoas, eles creem, mas não creem muito. Eles creem até onde convém. Então, voltando, né? Jonas vai lá, é engolido por um grande peixe, vomitado na praia. E agora, não tem jeito, não tem para onde fugir. Deus usou até algo ruim para transformar em bênção. Por quê? A desobediência dele fica ali registrada, e a gente tem uma história hoje, inclusive, para a gente aplicar para a nossa vida. Não adianta fugir de Deus, não adianta querer, né, ir para Jope, entrar no navio, descer, não adianta, não tem para onde você fuja de Deus, e eu também não. Então, todas as coisas Deus pode usar, mesmo aquilo que não vem de Deus. Mesmo o sofrimento Deus pode usar, e Deus quer usar, porque o sofrimento não é o fim da história. Essa semana eu assisti, um videozinho contando a história de um casal britânico que
foi ser missionário em determinado país, foi lá, gastou a vida, e foi difícil, porque lá eles penaram mesmo e tal, e aquele negócio todo, e aí volta, quando eles voltam esperando, né, depois de décadas ali, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, já idosos, né, aposentados, voltam para o seu país de origem, está chegando lá no navio, e eles esperavam uma festa, e eles olham de longe assim, antes de atracar, eles chegam ali, e olham e veem lá uma multidão, uma festa, não, acontecendo, e banda tocando, e aquele forfé todo, e aquele negócio todo, e eles vão chegando, e depende, eles chegam, mas eles estão na terceira classe, né, o que podia pagar são os últimos a descerem, e quando enfim eles descem, não tem mais nada, não tem gente, só está papelada jogada, não tem festa nenhuma, não tem banda mais, todo mundo já foi embora, e aí eles descobrem que aquela festa tinha sido por um político, não é, que estava chegando, e aquela bagunça toda, aquela coisa toda, aquela homenagem toda para aquele político que chegou de primeira classe e tal, e eles vão, quem ali para receber, vão para o destino, o lugar onde eles deveriam ficar abrigados, ninguém para receber, chegam lá, entram, aí o marido fica indignado, triste, bravo, falei, a gente gastou tanto tempo servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus, e agora a gente volta para a nossa terra, ninguém recebe a gente, ninguém está aqui para, né, aplaudir a gente e elogiar a gente pelo trabalho que a gente fez, e revoltado, eles, olha, eu vou embora daqui, não quero saber, vou passear, vou dar uma volta, porque eu esperava ser bem recebido quando voltasse para casa. E aí a esposa, querendo tranquilizar, dizer, calma, meu amor, calma, não fique assim, vamos orar. Fala assim, você quer orar? Ore você, eu não vou orar, eu vou sair. E ela falou, então eu vou orar. E aí o cara saiu, o marido saiu, o pastor saiu para a rua, e a esposa ficou orando. Depois de um certo tempo, bastante tempo, ele volta para casa, né, já à noitinha e tal, e volta ainda nervoso, bravo, decepcionado. E aí ele olha para ela e fala, e aí, você orou ao teu Deus? Olhe bem, já não é nem Deus dele mais, né? Às vezes a gente não age igual o camarada. E ela falou assim, eu orei. E o que ele disse? E aí ela olha nos olhos dele e ela diz, ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Ou seja, irmãos, nosso destino final não é nessa terra. Por isso que eu posso afirmar aquilo que eu afirmei, o sofrimento não é o fim da história. Nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa é o céu. Lá onde Ele está, onde está o nosso Pai. Nós não podemos esperar louros nesta vida. Nós não podemos esperar que as pessoas nos reconheçam, nos aplaudam aqui. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem da palavra, esta é a mensagem da cruz. Eu e você podemos esperar em Deus para 2026, que Ele cumpra nas nossas vidas o propósito para o qual Ele me criou e te criou. E Deus vai transformar, ainda que seja a dor, em maturidade. Então, o que esperar de Deus em 2026? Que Ele transforme as lutas que nós tivermos nesta vida, neste ano de 2026, em testemunho. Amém? Porque na vida do filho de Deus, da filha de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, de alguém que anda com o Senhor, é isto que acontece. Então eu quero concluir dizendo para você que nós podemos esperar de Deus em 2026 misericórdia, nós podemos esperar a fidelidade de Deus, nós podemos esperar de Deus direção para as nossas vidas, nós podemos esperar o agir soberano dEle quando não tiver mais o que fazer, e nós podemos esperar propósito. Então eu concluo, esperar de Deus não é exigir, esperar de Deus não é exigir, não, de jeito algum. Esperar de Deus é confiar. Não esperamos em circunstâncias, esperamos em um Deus que é fiel. As circunstâncias podem dizer que não. Lembra daquela canção? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a
prosseguir. Porque não são as circunstâncias, irmãos. Nós não devemos esperar nas circunstâncias. Nós devemos esperar no Deus fiel, no nosso Senhor. Quem conhece o caráter de Deus, não perde a esperança. Mesmo no silêncio, Jeremias conhecia o caráter de Deus. Então ele não perdeu a esperança. Por isso ele diz, a melhor coisa que se pode fazer é esperar pelo Senhor, em silêncio. Esperar a salvação do Senhor, o socorro de Deus, o agir de Deus, em silêncio. Quem conhece o caráter de Deus, não perde a esperança. Não perde a esperança. Em 2026, eu e você, podemos confiar em Deus. Podemos continuar caminhando com Ele. Talvez, irmão, irmã, querido, querida, você que está aqui nessa manhã, talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez há muito tempo, esperando uma resposta de Deus. Não desanime, não desista. Deus tem a resposta para você. Talvez você esteja esperando aí uma porta se abrir. Não perca a esperança. Continua esperando em Deus. As misericórdias do Senhor são razão de nós não sermos consumidos. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança, diz Jeremias, é o fato de que Deus é fiel. Ele é a minha porção nessa terra. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Talvez, irmão, o que você precise é aprender a esperar em Deus. Porque você é muito impaciente, você é muito ansioso. Quem sabe é isso que você precisa? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. E no verso 25, Jeremias diz o seguinte: bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. Então, irmão, irmã, eu e você precisamos aprender a esperar com fé, obediência e perseverança. Amém? Que em 2026 você olhe com esse olhar. Não, 2026 é o melhor ano da minha vida. Os outros todos já passaram, Ele está aqui na minha frente, é agora. Estou vivendo Ele, e eu quero esperar em Deus. E eu quero, Senhor, esperar com fé, com obediência, com perseverança. Então me ajude, segura a minha mão. Então eu queria convidar você a ficar em pé aí no seu lugar. Em nome de Jesus, nós vamos cantar essa próxima canção. E ao cantarmos essa próxima canção, eu quero desafiar você, irmão, em 2026, a olhar com este olhar de Jeremias, com esse olhar do apóstolo Paulo, com esse olhar desses grandes homens de Deus, com esperança, com alegria, com convicção, com certeza, de que ainda que os teus olhos não consigam desvendar as coisas, você pode confiar que Deus está fazendo o melhor. Enquanto nós fomos cantando, eu quero desafiar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, porque nessa manhã eu fui lembrado que eu posso esperar no Senhor misericórdia, fidelidade. Eu posso esperar a direção do Senhor. Eu posso esperar o teu agir sobrenatural. E eu posso, Senhor Deus, esperar propósito. Então, Deus, eu estou aqui porque eu quero que 2026 seja vivido do jeito que o Senhor quer, não do jeito que eu quero. O que nós ouvimos nesta manhã é que nós podemos esperar em Deus. Não há desilusão, não há aflição, não há situação geopolítica, não há situação de catástrofe, não há nada que pode impedir o agir de Deus. Deus continua sendo Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está governando soberanamente sobre o mundo. E então eu e você podemos esperar o amor de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus, a paternidade de Deus. Deus é um Pai presente, Deus é um Pai fiel. Até mesmo aquela pessoa que nunca teve seu pai terreno presente na sua vida, até mesmo essa pessoa pode ter em Deus a certeza de que esse Deus será presente todo o tempo. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe esqueça um filho
Ela pergunta: pode uma mãe esquecer um filho? Qual a possibilidade de uma mãe abandonar um filho? É remota, muito remota. Mas ainda que isso aconteça, a palavra diz: Deus jamais nos abandona. Então, irmão, irmã, querido, eu e você podemos viver esse ano maravilhoso que Deus está nos dando, nesta perspectiva. Ele está conosco, então nós podemos esperar a misericórdia dele. E eu e você vamos precisar da misericórdia dele. Nós podemos esperar a fidelidade dele, ainda que a gente pise na bola, ele vai continuar sendo fiel. Nós podemos esperar em Deus direção, e ele quer dar direção para a minha vida e para a sua vida. A gente só tem que se dar o trabalho de ouvi-lo. Ele tem direção para você, irmão. Está com ele está aqui, ó, pronto para te entregar. Escuta o Senhor, decide fazer isso. Pastor, mas quando acontecer um negócio que não tem mesmo, não tem mais alternativa, solução, só um milagre. Deus é Deus de milagres. Ele age de forma sobrenatural, soberana. Então ele vai agir, vai fazer muito mais do que você pode imaginar, porque ele quer que você viva com propósito. Deus não quer que você apenas esteja aqui de férias sobre a face da terra, de passagem, por acaso. Não. Deus quer que você viva com propósito. Existe uma razão de você existir. Existe uma razão de você estar neste mundo. E só Deus pode fazer entender esta razão. Isto é o mais importante. As outras coisas todas são periféricas. O propósito de Deus, sim, Ele é o protagonista da sua vida. As outras coisas são coadjuvantes. Entenda isso e viva o propósito de Deus. E você vai ser o homem mais feliz do mundo, a mulher mais feliz do mundo. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque em 2026 a gente não pode esperar muito, Pai, de políticos, da economia, do bom senso. A gente não pode esperar muito das pessoas, Pai. Mas Deus, a gente pode esperar tudo do Senhor, porque o Senhor vai estar conosco. O Senhor tem prazer em andar com a gente. O Senhor tem prazer em segurar a nossa mão. Então estamos aqui consagrando esse ano de 2026, alguns de novo, mas a gente quer que todo dia realmente seja consagrado ao Senhor. Nós queremos aqui na Tua presença dizer: Pai, nós tomamos posse desta palavra e nós cremos que o Senhor vai estar conosco. Então nós podemos esperar do Senhor o melhor. Ajuda-nos, Pai, a também devolver da melhor maneira possível todo o amor, misericórdia e graça do Senhor. Ajude-nos a manter firmes nesse foco. Quando vierem as lutas, as dificuldades, quando vierem, Senhor Deus querido, as tempestades, que a gente continue com essa certeza que Jeremias tinha, de que o Senhor, Pai, é a razão da nossa esperança. O Senhor é a razão, Pai, da nossa alegria, das nossas expectativas altas. Eis-nos aqui, cumpra em nós o Teu querer, te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém.